Que honra estar aqui hoje, no palco do 2º Congresso Sergipano de Saúde e Empreendedorismo. E o ano passado eu estava aí também, estava aí sentada, prestigiando o evento das meninas. E hoje é uma honra para mim estar aqui. E eu quero também parabenizar todos vocês por estarem aqui. Esse aprendizado, essa convivência, essa ambiência, ninguém tira da gente. Só leva ao crescimento, só leva à escalada, só leva ao topo. Então, gente, eu sou fisioterapeuta, eu moro na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior. Sou fisioterapeuta há 17 anos. Aqui tem um pouco do meu currículo, mas eu tenho certeza que talvez muitos de vocês que estão aqui têm um currículo muito mais extenso. Mas eu quero afirmar para vocês que capacidade técnica é importante sim, mas eu só comecei a ganhar dinheiro de 2 anos para cá, com a fisioterapia. Então são 17 anos de formada, mas é 2 anos que eu ganho dinheiro com a fisioterapia. Essa menininha aí, com 18 anos de idade, antes desse dia da formatura, quase desistiu de ser físio, porque durante a faculdade eu acredito que todo mundo passa por dores, por dificuldades. E uns a dor é o dinheiro, uns a dor é a distância de casa. No meu caso, eu tive uma dor também na primeira semana de faculdade, onde a minha melhor amiga se suicidou. E nesse período, eu decidi que eu não queria mais voltar, porque eu morava numa cidade pequena, e eu saía, durante toda a semana eu ia para Passo Fundo e ficava lá, estudando, final de semana eu voltava para casa. Então eu tive assim, um turbilhão de emoções, e eu pensei, eu não quero ficar longe de quem eu amo, não quero ficar longe de quem eu gosto. E esse cara e essa mulher ali, os meus pais, foram quem não me deixaram desistir. Foram eles que me deram força. O meu pai disse o seguinte: você vai ir para o extraordinário e não ficar no ordinário. Então, tu vai estudar sim. E toda segunda-feira, pela manhã, ele pegava o carro, ele tinha uma oficina mecânica, ele fechava a oficina mecânica e me levava para Passo Fundo. Voltava, chegava às 10 horas da manhã e abria o negócio dele. Então, quando eu me formei, lá em 2007, eu tinha o sonho de ser concursada, de ter um contrato ou um concurso em prefeitura, porque, na minha visão, aquilo me traria estabilidade, coisa que eu sempre vi meu pai não tendo essa estabilidade, porque ele era mecânico, autônomo, ainda é mecânico hoje, mas está aposentado, mas ainda trabalha, autônomo, e era assim, se ele trabalhava, ele recebia, se não trabalhava, não recebia. Então eu pensei em um concurso público que vai me estabilizar. Então me formei e comecei a trabalhar. Eu não passei no concurso, mas eu tive contratos. Eu não tive um contrato, eu tive 3 contratos com prefeituras, recém-formada. Só que em 5 meses, eu vi que não era isso que eu queria. Porque eu era contra o que o sistema queria que eu fizesse. Eu não tinha autonomia com o meu paciente, eu não podia tomar decisões, e era o que o sistema colocava para mim. Então, com 5 meses de formada, lá em 2007 eu abri o primeiro estúdio de pilates da Serra Gaúcha. Nem as cidades maiores, vizinhas, tinham. Só para comentar, minha cidade tem 8.000 habitantes, tá? Então eu abri o primeiro estúdio de pilates lá e comecei a trabalhar. Então eu trabalhava igual louca, fui divulgando, né, as pessoas conhecendo o meu trabalho, e cidade pequena é muito boca a boca, né? E eu trabalhava dia e noite, começava às 6h30 da manhã
E se me pedisse um horário 10 da noite, eu estava lá, atendendo. E com o passar do tempo, isso foi gerando uma exaustão muito grande. E aí, eu vinha vendo também pacientes cansados de passar por tratamentos, diversos profissionais sem ter resultados, e eu também não estava satisfeita. Eu me sentia impotente diante daquilo e eu queria uma melhora rápida, eficaz. Eu sempre fui muito imediatista, eu queria para ontem o negócio. Então foi aqui que eu entrei lá em 2017 e comecei a entender um pouco mais sobre saúde integrativa. E quando eu falo em saúde integral, né, não é só ausência de doença. A saúde integral é você ter acesso à educação, é você ter acesso ao saneamento básico, é família, é amigos, é sono, é atividade física, é um conjunto de coisas. E dentro da saúde integrativa, eu conheci a microfisioterapia. Lá em 2018, então, eu iniciei minha formação em microfisioterapia. Aí foi 2019, eu fui para a formação mais avançada. 2020 teve a pandemia, né? 2021, fui para a formação mais avançada ainda, que eu conheci essa maravilhosa da Patrícia. E quando foi lá em 2022, lembre que eu falei que eu comecei a ganhar dinheiro de 2 anos para cá? Lá em 2022, eu conheci a TME. A TME é a Terapia Manual Evolutiva, ou Thérapie Manuelle Évolutive, como eles falam, lá na França, que é a evolução da microfisioterapia evolutiva. E no ano seguinte, eu já estava monitorando a turma e os cursos na cidade de São Paulo, justamente com Patrício Benini, que é o criador da microfisioterapia e também da TME. E diante de tudo isso, e esse crescimento, eu me sentia perdida, porque entrava dinheiro e saía. Entrava dinheiro e saía. Nunca sobrava dinheiro na minha mão. E eu conheci as mentorias. Até então, como todos já falaram aqui, né, na saúde a gente aprende a atender, mas a empreender não. Nesse momento que me dei conta que eu era fisioterapeuta, mas também empreendedora. E eu entrei numa mentoria de marketing, gestão, empreendedorismo para fisioterapeutas. E aqui que eu comecei a entender como um fisioterapeuta pode usar o empreendedorismo emocional para se destacar e construir uma carreira de sucesso. Quando eu falo em empreendedorismo emocional, vem à mente empresas também, né? Seus gestores que usam do empreendedorismo emocional com seus funcionários, mas eu apliquei empreendedorismo emocional no meu consultório com meus pacientes. E assim eu consegui ter uma base sólida de pacientes. Daniel Goleman, que é um dos maiores estudiosos dentro da inteligência emocional, fala, né, que o bom e velho QI e as habilidades técnicas são importantes na liderança, mas a receita não estaria completa sem a saúde emocional. Então se fala tanto, né, hoje em dia, de empreendedorismo emocional. Muitos já falaram aqui, não quero me alongar, mas o empreendedorismo emocional nada mais é do que o uso da inteligência emocional dentro do contexto empreendedor. E eu adaptei isso ao meu consultório. Com a inteligência emocional, eu aprendi a entender, gerir e tratar das minhas emoções primeiramente. Como já vem sendo falado, sempre pensar em você primeiro, para estar bem, para depois tratar as outras pessoas. E dentro da inteligência emocional, a empatia é o primeiro passo. Você se colocar no lugar do outro. Você ter uma comunicação afetiva e humanizada com o teu paciente. É ouvir o teu paciente. Entender
a dor, a frustração do seu paciente. E aí vem o relacionamento com o paciente. Aplicando tudo isso, é que eu consegui manter, digamos assim, os atendimentos constantes, porque a minha agenda era altos e baixos, né? Ela variava demais. E o que a TME tem a ver com isso? Porque foi com essa técnica que eu me tratei, que eu aprendi a gerenciar minhas emoções e comecei a tratar os meus pacientes. Então eu vou apresentar para vocês um pouco do que é a terapia manual evolutiva, a evolução da microfisioterapia evolutiva. Então a TME ela é uma técnica de terapia manual, onde nós usamos toque sutil através de mapas guiados. Nós vamos identificando no corpo do paciente aonde tem alteração de vitalidade. Por que o toque sutil? Porque é ele que promove o biofeedback manual necessário para acessar as diferentes áreas, promovendo a autorregulação do corpo. Todo mundo sabe aqui que o nosso corpo tem capacidade de autorregulação. Se eu fizer um corte aqui, eu não fizer nada, ele vai começar a cicatrizar e com o tempo vai sumir. Essa é a capacidade inata de autorregulação do nosso corpo. Então, através do toque sutil, nós acessamos células na nossa epiderme que levam informações ao nosso sistema nervoso, promovendo esse equilíbrio. Então, ela é uma técnica que tem mais de 40 anos de pesquisa. Por quê? A base dela é a microfisioterapia. Ela é baseada em embriologia, filogenia e a fisiologia endócrina. Aqui nessa foto, então, nós temos o senhor Patrício Benini, que é o criador da microfisioterapia e da TME. Dr. Afonso Salgado, não sei se vocês conhecem, muita gente já ouviu falar dele, foi o precursor da microfisioterapia no Brasil e também da TME. Por 2 anos foi ele quem, digamos assim, tinha a escola responsável pela formação de TME no Brasil. E de um ano para cá, o professor Adriano Pereira, quem eu tenho a honra de estar monitorando. Fui convidada a monitorar pelo Patrício e pelo Dr. Afonso, e hoje eu monitoro o Adriano. E esse casalzinho é o senhor e a senhora Gerard e Geneviève Vaudin. Então foi com eles que o Benini conseguiu desenvolver e evoluir a microfisioterapia através da fisiologia endócrina. Aqui eu só trouxe para representar, para vocês entenderem, porque por muito tempo a microfisioterapia foi vista como, ainda é em alguns casos, como charlatanismo, como essas varridinhas no corpo não resolvem nada, mas essas varridinhas resolvem. Senão eu não estaria aqui contando para vocês que 2 anos para cá eu estou ganhando dinheiro com isso, eu não engano ninguém. O paciente volta porque tem resultado. Então, a nossa base, aqui nós temos a representação da divisão dos folhetos embrionários. Então, nós temos a endodermo, né, as células de endoblasto que vão originar nossas vísceras, nossas mucosas. Posteriormente, ectoblasto, que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, a pele, a medula, cabelos, pelos. E os mesoblastos, que vão originar nossos músculos, articulações e tendões. Então, a gente segue essa linha de raciocínio. Um exemplo, só para vocês entenderem. Então, um paciente chega no meu consultório. Sheila, eu tenho muita dor em trapézio. Como é que eu vou abordar esse paciente? Eu posso pensar, primeiramente, numa compressão em raiz nervosa. Eu posso pensar em uma tendinopatia, eu posso pensar em inúmeras possibilidades. Mas com a visão integrativa e a visão da TME, eu posso também desconfiar que esse paciente tem uma disfunção intestinal. O
que tem a ver o intestino com o trapézio desse paciente? Porque lá na embriologia, eu não sei se aqui vai dar para ver, ficou pequenininho, eu acho as letras, né? Mas lá na embriologia, a mesma célula de endoblasto que originou intestino delgado, originou também depois células de mesoblastos que deram origem às vértebras. C3, C4, trapézio, deltoide, supinador, braquiorradial, diafragma. Então eu vou olhar para esse paciente de uma forma integral. Eu vou fazer os testes, eu vou fazer um questionário metabólico com esse paciente e procurar entender. Aí o paciente chega e me responde no questionário: meu intestino é péssimo. Eu, opa, já liguei um alerta ali. Por quê? Intestino grosso é da mesma origem embriológica que o trapézio. Mas eu sou também muito ansioso, doutora. Eu tenho muita ansiedade. Espera aí. O que o intestino faz? Ele é responsável por produzir 90% da serotonina, hormônio do bem-estar, da felicidade. Então é dessa forma, depois dessa avaliação, já pegando esses pontos, é que eu deito o paciente na maca e eu vou aplicar os mapas. Então são mapas onde nós vamos buscando informações do corpo do paciente e dando estímulos para o paciente melhorar. Então, por exemplo, um caso de dor no trapézio, eu vou tratar estimulando muitas vezes o intestino. Ele tem a TME tem ação em diversas causas de disfunções. Então, desde traumas físicos, intoxicações, infecções e questões somato-emocionais. Então, eu trouxe aqui para vocês a representação de um mapa, aonde aqui nós temos informações de células de epiblastos que deram origem a todos os outros blastos. E todos nós, para sermos seres humanos com córtex pré-frontal, passamos por uma evolução filogenética. Nós éramos lá o girinozinho, o sapinho, né? Depois o peixinho, onde os arcos brânquicos é o que originaram depois a nossa traqueia. E assim foi evoluindo até chegarmos aos seres conscientes que estamos hoje. Então é dessa forma que nós trabalhamos com a TME. E aí, como que eu utilizo a TME e o empreendedorismo emocional como diferencial no meu consultório? Aquela fisioterapeuta que 15 anos atrás, 17 anos atrás, na verdade, sonhava em ser concursada pública ou ter contratos. Se vocês jogarem no Google, vocês até vão ver o salário, acredito que dá em torno, hoje, de uns R$2.800, mais ou menos. De 2 anos para cá, eu faturo 30 vezes mais. E eu trabalho de segunda a quinta, atendendo 5 pacientes por dia. A sexta-feira é meu dia de folga. Aprendi com a Patrícia, né? Também sou filha de Deus. Sexta-feira eu não trabalho. Meu marido, que cuida do estúdio de Pilates, que nós temos, ele é educador físico, também não trabalha na sexta-feira. E nós temos um estúdio de Pilates em Nova Prata, que é uma cidade vizinha, que é uma fisioterapeuta aqui, que trabalha lá. Então, eu entendi que com essa abordagem integrativa de corpo e mente, que foi isso que lá atrás eu entendi. O meu paciente não é só a dorzinha no ombro. Por trás dessa dor no ombro do paciente, eu tenho uma pessoa que tem uma família, que trabalha, que tem filhos, tem problemas, tem uma vida por trás. Então, a partir do momento que você olha para o paciente como um todo, como um ser integral, isso faz muita diferença no tratamento. E o paciente percebe isso. E o paciente se sente acolhido. O paciente volta. Atenção e presença plena.
Quando eu estou no meu consultório com o meu paciente, a atenção e a presença é para ele. Celular fica em modo avião, pode estar morrendo, uma pessoa, desculpa, eu não vou atender, porque eu estou com o meu paciente, ele confiou no meu trabalho, está pagando aquela sessão e eu vou me dedicar inteiramente a ele. Porque é bem comum, né? Quantos de vocês já viram por aí o paciente lá fazendo assim e o fisioterapeuta aqui, ó, respondendo mensagem? Acontece muito. Eu já vi muito disso. Então, a atenção e presença plena. A empatia escutativa. O paciente chega no consultório, você vai olhar para o paciente desde a forma que ele entrar no consultório. Não é só o que ele vai falar verbalmente. O paciente entrar no consultório com ombros fechados, com a cabeça cabisbaixa, quando você olha para ele, você já vai conseguir fazer uma leitura do que o paciente está sentindo. E o toque terapêutico transformador, que é a base da TME. O toque, ele libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando você toca com a intenção e a sensibilidade, o paciente se sente acolhido. E quando o meu pai falou lá atrás, quando eu quase desisti, ele disse assim: eu quero que você chegue no extraordinário e não que você fique no ordinário. Aqui eu parei para refletir e pensar. Numa cidade de 8.000 habitantes, eu fui audaciosa em abrir o primeiro estúdio de Pilates, onde as pessoas me perguntaram se era o Pilatos da Bíblia. Tá? Verdade. Depois, anos depois, levaram a microfisioterapia. Fui julgada. O que é essa bruxaria? E então, assim, não foi fácil, sabe? Foram 17 anos num trabalho árduo, sempre procurando me encontrar. Eu tive muitas dificuldades, que se eu fosse falar aqui, eu ia ficar 2 horas aqui contando para vocês, desde depressão pós-parto, burnout, enfim. Mas essa técnica fez a diferença na minha vida. E o empreendedorismo. Entender que eu sou empreendedora, além de fisioterapeuta. Isso fez toda a diferença, porque até então era uma bagunça. Eu misturava físico com jurídico. Eu não sabia quanto eu ganhava. Até 2 anos atrás, se vocês me perguntassem: Sheila, qual é o teu salário? Não sei. Eu não faço nem ideia. Então, a mentoria me deu toda essa visão de organização. E hoje eu posso dizer que sim, eu faturo 30 vezes mais do que aquela fisioterapeuta que sonhava lá atrás com o salário de concursada. E uma coisa importante que eu quero deixar para vocês: utilizar as habilidades emocionais proporciona um atendimento diferenciado, que vai além do aspecto físico. E, ao mesmo tempo, ele cria uma carreira sólida e bem-sucedida, com uma reputação de cuidado humanizado e resultados eficazes. Então, sim, eu acho que muitos palestrantes que já passaram por aqui tocaram no assunto, o Geraldo também tocou. O ponto forte, o que eu fiz essa mudança de mentalidade foi posicionamento. Me posicionar, ambiência, estar com quem você sonha ser. Você é a média, né, das 5 pessoas com quem você convive. E quando eu fui convidada para monitorar o curso de TME na cidade de São Paulo, eu pensei: nossa, eu estou com um criador. Então eu cheguei onde eu queria chegar. E quando eu entrei na mentoria com as meninas, a minha cabeça estava fechadinha. Eu estava cheia de mimimi.
porque eu sou do interior, porque lá não dá certo isso, lá não dá certo aquilo. Imagina se eu vou aumentar o meu valor. E sim, eu aumentei o meu valor, eu consigo cobrar, eu não perdi paciente nenhum. Por quê? Porque eles se sentem acolhidos. E o que a Paty e as meninas estavam falando da mentoria, vou aproveitar o gancho, realmente eu tenho muito a agradecer. A Patrícia chegou como um presente na minha vida na micro, me levou para a mentoria, me apresentou essas duas queridas, e eu quero dizer para vocês que sim, vocês fazem muita diferença na minha vida, e fizeram muita diferença na minha vida também, como todas essas pessoas, como os mentores que eu tive. Vocês, além de amigas, sim, são minhas mentoras. E eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração e dizer para vocês que, como eu utilizava lá, desculpinha, desculpa não leva a lugar nenhum. Quem usa desculpa não chega a resultado nenhum. E eu quero que vocês pensem sobre isso, porque 2 anos atrás eu não tinha nada. E se em 2 anos eu comecei a faturar. Qual foi a tua última viagem? Conta aí pra gente. Só pra contar, pra mostrar. Tu quer saber? Tu sabe, né? Não, tô querendo saber. Então, o último presente que eu me dei foram 15 dias na Itália e na Suíça, mês passado. Eu pedi pra ela gravar um vídeo pra mim, ela fez. Eu vou gravar em Viena. Eu disse, massa, grava. Aí daqui a pouco ela vai, André, não consegui gravar em Viena, vou ter que gravar nas montanhas da Suíça. Eu digo, eu tô em Recife, pode gravar. Eu tô em Recife, manda de qualquer lugar que funciona. Deixa eu dar só um gancho aqui, porque além disso agora ela vai ser minha vizinha no Rio de Janeiro. Já contou, né? Não, é que essa visão empreendedora realmente te abre muitos leques, né? E com essa ascensão, com esse faturamento que nós temos hoje, eu e meu esposo é educador físico, trabalha comigo no Estúdio Pilates, mas nós também fizemos investimentos imobiliários. Então, foi de 2 anos para cá, e tudo isso por conta, né, dessa mentalidade empreendedora. Então, hoje não, né? 2 meses atrás nós compramos então um apartamento no Rio de Janeiro, vizinha da minha amiga Giana. Faz toda a diferença. E a gente está querendo viver o extraordinário, porque a gente já chegou no topo. E não é o extraordinário pra gente, é para abençoar vidas, entende? Eu falo muito para mim que não faz sentido. Eu falei, Senhor, eu já tenho mais do que eu mereço, não faz sentido. E quando eu fui fechar também esse empreendimento, eu falei assim, não quero mais IPTU, mas não quero, eu não quero. Mas eu senti que é para abençoar vidas. Eu não preciso, entendeu? Exatamente. Então, assim, que vocês estejam sensíveis. Porque se vocês querem, eu não falo nem agora o extraordinário, tá? Eu falo que a gente também... A gente está sempre em busca do extraordinário. Se vocês querem, basta uma decisão. E decisões mudam destinos, né? Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês. Obrigada, Geraldo, que me ensinou, tá? Geraldo me ensinando tanta coisa, né? Aqui, gente, tem a minha rede social. E eu tenho um presentinho também lá.
tá? Então, entre lá, me siga, me manda uma mensagem no privado, mandando o número do WhatsApp, que eu tenho um e-book para mandar para vocês de presente, tá? É um e-book que fala de autocura e o sentido biológico das doenças. E também posso falar, Paty? Nós vamos sortear uma sessão de TME que vai ser aplicada pela minha amiga Patrícia. Quem quer passar pela sessão? Eu não sei se vocês querem, não sei. Se tivesse uma maca aqui, eu fazia aqui. Quem sabe fazer ao vivo, eu fazia agora. Não dá, né? Sai daqui, Vamos ver. Número 25. Marisa Cerqueira. Muito bem. Você vai falar aqui no intervalo com Bárbara pra gente programar aí a sessão com você, tá? Gente.